Você já nota isso no seu dia a dia? Você fica mais inteligente e as pessoas somem. Existe um vazio constante, não é? Você olha em volta, a sala está cheia de gente, mas você se sente completamente só. Ninguém entende você. As conversas parecem rasas. O mundo lá fora parece feito de plástico. Você deita a cabeça no travesseiro e pensa: será que o problema sou eu? Não é. Fique tranquilo. Hoje eu mostro exatamente como a sua mente funciona. Eu mostro porque ela assusta tanta gente ao seu redor. A sua inteligência afasta quem vive de aparências. Isso dói no começo, mas existe uma explicação lógica. Preste muita atenção agora. Eu vou te revelar 5 costumes que você tem e nem percebe. O quinto costume é um segredo obscuro de Maquiavel. Ele explica o medo exato que a sociedade tem de você. Você está pronto? Então, tire esse peso das suas costas agora mesmo. A culpa não é sua. Você não tem que se sentir mal por ser diferente. Você foge de fofocas. Você não suporta conversas sem sentido. A lucidez traz uma certa solidão, e está tudo bem. A pior coisa é tentar caber em um lugar que não é o seu. Você já se sentiu a pessoa mais estranha da sala? Deixe nos comentários. Eu já. Faça isso agora. Eu quero saber quem está comigo nessa jornada. Saber que não estamos sozinhos muda tudo. O mundo te conta uma mentira. Ele diz que o gênio tem muitos amigos. Ele diz que o inteligente atrai todo mundo com o seu carisma. A televisão vende isso o tempo todo, mas a realidade é outra. A filosofia estoica e o pensamento de Maquiavel mostram um caminho bem diferente. A inteligência verdadeira não liga para aplausos. Ela não quer palco. Ela busca a verdade. E a verdade, meu amigo, afasta. A verdade queima as ilusões das pessoas fracas. Elas preferem viver na mentira. Quando você surge com a realidade nua e crua, elas correm de você. Pense nisso. Qual foi a verdade dura que afastou alguém de você recentemente? Responda mentalmente. E é exatamente essa busca pela verdade que cria o seu primeiro grande costume. Aquele que a sociedade julga, mas que te faz tão forte. Você escolhe ficar só. O isolamento é estratégico. Chega o sábado à noite, você prefere um livro, um estudo ou um projeto. A festa cheia não te atrai, o barulho te cansa. Nicolau Maquiavel nota algo muito claro. Depender da validação dos outros é uma fraqueza terrível. Você percebe isso cedo. A sua mente precisa de silêncio para funcionar. Ela processa ideias pesadas. O barulho das multidões esgota a sua energia. Pense em um filme de sobrevivência. Lá fora, o caos impera. A multidão corre sem rumo, gritando. Mas você não. Você entra em um abrigo, você tranca a porta, você fica em segurança. Ficar só não é um traço de gente antissocial. É força, é autossuficiência. Você recarrega as suas baterias no silêncio. As pessoas comuns não suportam ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Elas fogem do silêncio. Por isso, o seu isolamento irrita tanto elas. Elas sentem inveja da sua paz. E por falar em silêncio, ele nos leva direto ao seu segundo costume. Você fala menos e ouve mais. Muito mais. As pessoas ao seu redor gritam opiniões o tempo todo. Elas querem ser notadas. Elas querem provar que são espertas. E você? Você apenas observa. A ciência explica isso. Indivíduos com mentes rápidas pensam em dezenas de cenários antes de abrir a boca. Você não tem a menor necessidade de provar nada para quem está perto. Você prefere mapear o ambiente. Lembra de um jogo de xadrez? O jogador amador movimenta a peça por puro impulso. Ele quer atacar rápido, ele erra, você não. Você calcula 5, 10 jogadas à frente. Você observa o tabuleiro da vida antes de agir. Enquanto eles acham que você é tímido ou até arrogante, você está lendo as intenções de cada um ali dentro. O seu silêncio é a sua maior armadura. Ele te protege dos tolos. Mas às vezes o silêncio não basta. Chega um momento em que você precisa falar. E quando você decide abrir a boca, o terceiro costume aparece e assusta ainda mais a sociedade. Você diz a verdade sem nenhum filtro falso. Você corta a ilusão. Quantas vezes já te chamaram de grosso ou de pessoa fria e insensível? Isso acontece sempre, não é? O pragmatismo de Maquiavel ensina algo simples. Veja o mundo exatamente como ele é, não como ele deveria ser. Você aplica isso todos os dias. Você não tem paciência para a hipocrisia.
Você não amacia o ego de ninguém, você vai direto ao ponto. O mundo de hoje vive de mentiras confortáveis. A maioria das pessoas precisa de validação constante. Quando você fala, a sua honestidade é igual a um holofote muito forte. Imagine jogar esse holofote no rosto de alguém que viveu a vida toda no escuro. Ela fecha os olhos, ela reclama, a luz cega, a luz dói. A sua palavra faz isso. Ser tão direto espanta as mentes fracas, mas em compensação atrai amizades leais e reais. E para dizer essas verdades sem medo, você desenvolveu o quarto costume. Um comportamento que te blinda, você não se desespera. A crise chega, o caos explode. Todo mundo ao seu redor entra em pânico. Eles choram, eles gritam, eles perdem o rumo. E você? Você fica lá, parado, pensando em como resolver o problema. Essa é a verdadeira frieza. É o controle estoico. A sua inteligência separa a emoção da situação real. O problema fica de um lado. A sua reação fica de outro. As pessoas te acham robótico por causa disso. Elas querem que você sofra junto com elas. Elas querem drama. Imagine um grande navio no meio de uma tempestade furiosa. Os passageiros correm pelo convés, desesperados, achando que o fim chegou. Você não corre. Você é a âncora de ferro, fria, calada e pesada. Mas é exatamente essa âncora que impede o navio de virar. A sua frieza não é falta de coração. É excesso de foco e controle. Quem tem controle absoluto sobre si mesmo assusta as multidões. E essa força interna te prepara para o último e mais perigoso passo. Você quebra a regra. Você questiona a autoridade. Esse é o segredo de Maquiavel, que separa quem domina de quem é dominado. Você sente uma repulsa física a ordens que não fazem sentido. Você não segue a manada só porque todo mundo está seguindo. Maquiavel destruiu a ideia da obediência cega. A sua inteligência não aceita falhas lógicas no sistema. Você não respeita um título ou um crachá. Você respeita apenas a competência. Isso cria pânico em chefes, líderes e professores. Eles se sentem ameaçados por você. Eles querem fantoches. Você pensa por conta própria. Pense no filme Matrix. As pessoas comuns tomam a pílula azul. Elas dormem no conforto da ilusão. Você engole a pílula vermelha. Você acorda e questiona o sistema inteiro. Questionar é a sua única forma de manter a liberdade. Você não nasceu para ser liderado por mentes menores que a sua. Esse costume rompe as barreiras. Ele te torna imprevisível. Ele te torna perigoso para quem quer te controlar. E isso muda tudo. Pense muito bem agora. A sociedade apontou o dedo para você a vida inteira. Chamaram a sua frieza de defeito, o seu isolamento de doença, a sua língua afiada de grosseria. Mas inverta a lógica. E se não for defeito? E se tudo isso for o seu maior superpoder? Você se isola para focar. Você cala para observar. Você fala para cortar ilusões. Você esfria para resolver crises. Você questiona para liderar. As pessoas não fogem porque você é o problema. Elas correm porque não suportam a intensidade de uma mente livre. Qual desses costumes faz parte da sua rotina hoje? Deixe o seu like. Se inscreva no canal agora. Mande este vídeo para aquele único amigo inteligente que te entende. No fim, a verdadeira questão não é por que eles se afastam. A questão é: você realmente quer essa multidão perto de você?